Olá, gente querida. Hoje, novamente, o nosso coração se enche de alegria. Alegria por falarmos da doutrina espírita. É sempre emocionante para nós. E hoje, nós estamos com uma proposta muito interessante. Vocês logo saberão. Cartas de Luz quer falar hoje para vocês sobre uma pessoa muito amada, muito admirada, muito querida e, com toda certeza, uma pessoa notável a quem o Espiritismo muito deve. Para falar sobre essa pessoa, a nossa convidada também é uma pessoa muito querida e muito especial. Nós vamos apresentar inicialmente dizendo que eu sou Rosana Silqueira, moro em Montes Claros, criei e apresento um podcast chamado Cartas de Luz. E assim eu quero apresentar hoje para vocês Juscelma Coelho, Juscelma Maria Coelho. Juscelma, ela conviveu com esse personagem a quem nós tanto amamos e admiramos. Juscelma, eu quero que você faça os seus cumprimentos iniciais para a gente começar a nossa conversa. Olá, Rosana, uma alegria. Posso chamá-la Rosana? Claro, Tá claro. bom. Uma alegria estar aqui com você, com Valdivan, com todos os que constroem este momento das cartas de luz. Uma alegria maior me sentir no território, na região de Montes Claros, terra que a gente respeita, onde temos amigos queridos e pessoas amigas que nesta encarnação aí renasceram. Então eu estou muito feliz de estar aqui com você e aproveitando, cumprimentando a todos os que compõem este momento, que estão em suas casas, te ouvindo, participando, que eles também recebam o nosso abraço. Gente, Juscelma, ela é muito atuante e desde sempre no movimento espírita. Ela é natural de Conselheiro Pena, né, uma cidade de Minas Gerais. Hoje ela reside em Belo Horizonte. Ela é divulgadora da doutrina espírita no Brasil e no exterior. Olha, ela é presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, que é SEMAN. Essa sociedade, ela tem uma creche com 300 crianças, olha isso, e um ancianato com 40 idosos. Olha que trabalho maravilhoso. Também Juscelma é presidente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, com uma creche com 250 crianças. Ela é presidente do Instituto Assistencial Espírita, né? André Luiz, mantenedor do Hospital Espírita André Luiz. E é coordenadora geral da produção e distribuição da pomada Vovô Pedro. Olham pelo currículo, vocês percebem de quem se trata. Juscelma, ela vai nos falar, gente, hoje, sobre nada mais, nada menos do que o nosso querido Francisco Cândido Xavier.
Chico Xavier. Recebemos uma carta com algumas perguntas sobre esse nosso querido. E pela convivência que Juscelma teve com Chico Xavier, nós entendemos que seria a pessoa ideal para responder à cartinha. Antes, porém, quero pedir a Juscelma para que ela faça a nossa prece de abertura. Claro, com muita alegria. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos assistem e que conduzem este encontro, nós aqui nos colocamos à disposição do bem, do amor e da caridade, para que através de nossa boca sejam liberadas frases que esclareçam, que motivem, que estimulem as pessoas ao trabalho do bem. Permita, Jesus, que a tua paz invada a nossa alma e a de todos os que estão compondo este encontro. Que nós possamos extrair daqui pontos importantes de esclarecimentos e de motivação para a nossa vida. Permita, Mestre, que estejamos assim, em paz, levando avante o compromisso assumido de, sempre que possível, explicar um pouco do Evangelho. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Olha, Juscelma, João Pedro, um jovem de 20 anos, nos escreve dizendo: querida Rosana, meu nome é João Pedro, tenho 20 anos e sou grande entusiasta da vida e obra de Chico Xavier. Desde que comecei a me aproximar da doutrina espírita, tenho me inspirado nas mensagens de caridade, humildade e amor que ele nos deixou. Sinto uma enorme admiração pelo que ele fez por tantas pessoas e gostaria de aprender mais sobre ele. Por isso, gostaria de fazer algumas perguntas sobre a vida e obra desse ser tão respeitado, que é em todos os ambientes, né? Quer seja religioso ou não. Então, ele nos faz várias perguntas, Juscelma, aqui. Eu vou ler, à medida que eu for lendo, aí você vai respondendo ou você quer que eu leia todas? Do jeito que você está acostumado a conduzir o encontro. Eu Tá. estou Então, aqui para me adaptar, viu? Então, tá ótimo. Já então, falei que o programa é que vai ditar o que eu fazer. Certo. Ele pergunta aqui, inicialmente, quem foi, na verdade, Chico Xavier, quais foram as lições mais marcantes que ele deixou com suas palavras ou ações. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que a minha convivência com o Chico foi e é uma convivência de profundo respeito, de profundo amor, mas que eu não eu não estava em Uberaba todos os dias, todas as semanas. Então, eu estava em Uberaba em torno de 3 a 4 vezes no semestre, não é? O que significava no ano que eu estava lá de 5 até 9 vezes. Então, não era uma convivência de eu estar ali participando intensamente de todas as atividades. Mas os momentos que eu lá estava, eu tinha a oportunidade de aprender tanto que
eu sinto profundo respeito, profunda gratidão pelo Chico. E quando a gente fala nele, depois de todos esses anos que ele retornou à pátria espiritual, a gente fala como se ele estivesse encarnado ainda à nossa frente, conversando conosco. E eu entendo que assim nós devemos passar para os que não o conheceram pessoalmente, essa imagem bonita, preciosa, de alguém que vivenciou a caridade em todos os momentos. Então, quando ele pergunta, né, no sentido assim, as lições mais marcantes, eu falo que, para mim, a lição mais marcante do Chico foi sempre a vivência da caridade. Mas a vivência da caridade de uma maneira tão ampla que ele deixava rastros de luz, rastros da caridade, em cada palavra, em cada assunto, em cada ação dele. Para mim, a grande marca de Chico na minha vida foi a caridade representando o respeito, respeito às pessoas, respeito à vida, respeito às ações, o respeito, a gratidão, a humildade, tudo isso. Eu uso a palavra caridade como se ela fosse, nesse momento, um sol de extrema grandeza, irradiando tudo isso por trás. Solidariedade, humildade, tolerância, paciência, enfim, a caridade. Resumindo, a caridade. Juscelma, ele pergunta aqui se ele diz o seguinte, ele afirma primeiro que Chico Xavier sempre foi conhecido por sua humildade, né? Uhum. Como ele lidava com a atenção que recebia de tanta gente, sem deixar de ser simples e acessível? Pois ele tinha plena consciência, pelo conhecimento que ele era portador, ou é portador, ele tinha plena consciência de que somos todos filhos de Deus, do mesmo Pai. Então, ele lidava com todos nós, independente da posição social, da cultura. Ele recebia o doutor e recebia aquele humilde da mesma forma, porque ele entendia e sabia que somos todos irmãos. Então, ele não se colocava em posição diferente porque chegava alguém mais importante para falar com ele, ou porque eram muitas pessoas para falar com ele. Ele se entendia como um servidor do Cristo, um servidor do bem na terra. E ele estava aqui para servir, com as condições que lhe eram possíveis. Então, essa naturalidade com que ele encarava cada um no seu compromisso, na sua missão, ele vivenciava isso, deixando todos nós muito à vontade com ele, porque ele não se sentia melhor do que ninguém, ele se sentia com o mesmo potencial de vida, de caminhar, de realizar, que qualquer um outro ali que ali estava. Ele se sentia como um mestre, mas um mestre simples, um mestre consciente, um mestre humilde, que dava a mão e caminhava com a gente. Então, por isso, não era diferente de ninguém. Ele se sentia como todos os que ali estavam, mas consciente
da presença de Jesus, dos espíritos nobres e do compromisso que ele trazia. Era assim. Ô, Juscelma, a gente fica imaginando, né? Você que esteve com ele, né? Diversas vezes e tudo. Assim, a emoção, né? Que devia ser, que Chico devia passar, né? Naqueles momentos, né? Que as pessoas se achegando. Devia ser muito bonito, né, Juscelma? Muito Sim, interessante. quando você fala, Rosana, em emoção, a gente começava a mudar a vibração. A gente era tomado de um sentimento de alegria, de amor, mesmo que ia triste em busca de notícias de familiares, era tomado de uma vibração de esperança, de alegria, ainda a distâncias dele. É como se energias circulassem em torno do local onde ele estava. Como não? A gente sabia que sim. As energias que circulavam em torno do espaço onde ele se encontrava impregnavam cada um que se aproximava. Então, a nossa vibração já mudava, não só de alegria, não só de emoção, mas de esperança, mas de gratidão, de saber que era um momento era um momento ímpar, aquele momento de poder aproximar-se dele, olhar para ele e saber que estava sendo olhado, respirar o ambiente que ele respirava. Era algo que palavras são muito difíceis para a gente dizer. Palavras não expressam o sentimento que a gente sentia diante daquela criatura. É muito, muito bonito, muito bom a gente saber disso, né? E é um exemplo, né? Para a gente caminhar, não desistir. Todos os dias eu leio mensagens, né? Nas obras de Chico Xavier. E é como você falou, nunca se nota qualquer tristeza, qualquer desânimo nas palavras, né? Dos livros, das obras, da mensagem, né? Mesmo que a história seja assim, triste, né? Cheia de acontecimentos dolorosos, né? Mas a mensagem que fica é a mensagem do Cristo, né? Tenha um bom ânimo, né? Levanta. É maravilhoso, né? Chico, né? Representava Eu isso. me lembro aqui de quando foi perguntado, ele lidando com pessoas das de várias origens, e ele sendo natural. E eu me lembrei de uma vez, eu ficava muito encabulada com aquela fila grande de pessoas bem humildes, que iam ali, faziam aquela fila, passavam por ele, beijavam a mão dele e ele dava uma moeda, 50 centavos. Depois passou para R$1. Antes, acho que era 20 centavos. E um dia, admirando aquela fila, admirando a emoção das pessoas que passavam por ele, eu fiquei me perguntando, mas por que ele deixa essa fila para ele dar moedas? Essas moedas dão para comprar um pãozinho de sal, mas elas também ganham pães aqui. E na primeira reunião seguinte,
Ele registrava tudo, ele ouvia, ele sabia. Então, ele explicou para um grupo de pessoas, mas pretensiosamente eu acho que ele estava me respondendo. Ele disse assim: eu via que muitas pessoas tinham vontade de chegar perto de mim e elas ficavam constrangidas diante das outras pessoas que vinham de fora, muito assim, bonitas, bem arrumadas, perfumadas. E aquelas pessoas humildes daqui, eu sentia que elas também queriam chegar perto de mim. Então, na medida que nós criamos a justificativa da moeda, foi uma desculpa, entre aspas, eu me lembro que ele colocou isso, uma desculpa para que elas pudessem chegar perto de mim. E aí, eu beijo a mão delas em gratidão por elas chegarem perto de mim. E elas beijam a minha mão. Essa troca de beijos, essa troca de carinho, marca o nosso encontro. E eu fico feliz, porque todos que me buscam, nós temos condições de receber e de trocar uma energia, um gesto que seja. Veja bem, ele deu desculpa, entre aspas, de entregar a moeda para que as pessoas ficassem mais à vontade de se aproximar, não ficassem envergonhadas diante de outras de fora que naturalmente estavam mais elegantes, né? Então, era uma forma sem humilhação, ao contrário. Quando ele beijava, ele quebrava qualquer postura de esmola. Não era esmola, era um cumprimento, era um afago cristão. Né? Era um sinal. Aqui está a luz, né? É isso aí. É isso aí. Quem sabe? Ele pergunta também que ele sempre pregava o amor e a caridade. Uhum. Mas como ele próprio via as dificuldades da sua vida? Ele via as dificuldades da sua vida com muita naturalidade. Ele sabia que a maior e melhor forma de ensinar as pessoas a vivenciar o Evangelho era ele dar o exemplo. E o grande objetivo dele nessa encarnação é aproximar a gente de Jesus, da gente ver Jesus com mais naturalidade, com mais confiança, com fé, com esperança. Então, ele demonstrava em seus momentos de dor o grande exemplo de como ele se relacionava com Jesus diante de suas próprias dores. E isso nos dava forças para passar pelas nossas provas, vamos dizer assim, né? Além disso, o conhecimento que ele trazia era um conhecimento muito grande. Então, ele, além de dar o exemplo, ele passava para nós o conhecimento que ele era portador, porque pelo exemplo e pelas explicações a gente aprendia, a gente crescia. Vivenciava, né? Como mestre, né? Claro. Vivia. Claro. E ele também pergunta, Juscelma, se ele mencionava alguma preparação especial antes de psicografar as cartas e os livros,
pergunta também como ele se preparava espiritualmente para realizar esse trabalho tão delicado. Ele não, ele não precisava fazer uma preparação especial. A vida dele já era uma preparação, porque ele vivia com humildade, com simplicidade, não falava mal de ninguém, estudava o tempo todo, praticava a caridade a cada momento. Então, ele vivia em constante preparo. E ele não fazia nenhuma preparação especial, porque a vida dele já era uma eterna preparação para a convivência com o dia a dia, com os espíritos que estavam sempre ali conversando, esclarecendo, pedindo, escrevendo. Então, ele vivia uma vida muito natural. Não havia nenhuma preparação, a não ser aquela que era comum, a oração, a prece, né? Mas aquilo para ele já era tão natural que ele não tinha uma maneira especial de orar. Ele orava trabalhando, ele orava escrevendo, ele orava ouvindo. Em todos os momentos, a sua postura era de oração. Oração sem afetação. Ele não ficava fazendo gestos, agora eu estou orando, não se aproximem de mim. Não. Era tudo muito natural. Era vivenciar a caridade. Então, não havia preparação especial para ser instrumento dos espíritos que vinham trazer mensagens para os seus familiares, ou livros que estariam esclarecendo a tantos e tantos. Não havia essa preparação especial, a não ser a prece, eu repito. É interessante, né, Juscelma, quando a gente começa a ler, a conhecer as obras psicografadas, né, pelo Chico, parece que a gente tem essa certeza, né, porque vinha, né, as coisas vinham e tinham que ser através dele, exatamente pelo seu interior, né, a pureza, né, que ele tinha. Perfeitamente. Muito interessante, né? Agora, ele pergunta também se, além de psicografar mensagens, cartas, livros, Chico também fazia previsões sobre o futuro. Caso positiva a resposta, existe algum registro confiável de profecias feitas por ele? É interessante que, quando necessário, era com muita naturalidade que ele nos dava dicas de como agir ou reagir diante de alguma situação. Ele não dizia assim, vai acontecer isso. Não. Mas ele nos dava, na conversa, naturalmente, ele deixava sair orientações para o enfrentamento de situações que poderiam surgir. Ele não se prestou a esse papel assim de como é que diz aqui, profecias, não. Mas existem, sim, algumas psicografias que estão nas casas espíritas. Por exemplo, houve numa viagem, ele ainda, muitos anos, ele jovem, ele estava a trabalho e ele passou aquela noite numa cidade
do interior de Minas. E ele psicografou uma mensagem muito interessante. Esta mensagem ficou nas mãos do dirigente daquela instituição. Até que, quando esse dirigente desencarnou, parece que encaminharam o original ou cópia para outras pessoas. Mas ele não fazia disso uma bandeira de trabalho. Profecia, não. Mas ele tinha informações claras a respeito de acontecimentos futuros que ele não saía por aí contando, falando, anunciando. Ele falava naturalmente quando aquele que ouvia tinha necessidade para algum trabalho futuro, e isso era dito com muita naturalidade, caridade e respeito. É interessante, né, Juscelma? Porque hoje, de vez em quando, a gente ouve as previsões de Chico Xavier, não sei quanto tempo, uma série de coisas, né? E pelo que você e outros, né, falam, né, que conviveram com ele, não era realmente o propósito dele, né? Não. E eu não tenho material para contestar, porque eu não estava junto a pessoas, a grupos onde dizem que ele falou. Então, eu não tenho argumento para contestar. Eu digo que, conversando comigo, ele nunca fez profecias, mas ele nos orientava como nos preparar para o futuro, através do estudo do Evangelho, através da prática da caridade, através do esforço para se transformar. Isso ele nos orientava com muita clareza. Mas outras situações eu não posso argumentar, porque seria leviandade minha argumentar algo que eu não ouvi, que eu não testemunhei. Tá certo? Correto. Muito bom. Juscelma, ele pergunta aqui também, como funcionava o processo de comunicação de Chico Xavier com os espíritos? Ele era capaz de ouvir ou visualizar claramente as entidades? Ou isto acontecia de uma maneira mais intuitiva? Eu acho que de todas as formas possíveis e para os espíritos que necessitavam. Em alguns momentos, ele os via com clareza. Em outros momentos, ele recebia recados através de outros espíritos. Vamos ajudar fulano de tal, assim, assim. Né? Em outros momentos, vinha pela intuição. As mensagens, na maioria das vezes, ele via com clareza o espírito e havia os coordenadores espirituais que programavam as mensagens daquela noite, vamos dizer assim. Eram os organizadores espirituais que colocavam à disposição da mediunidade dele os espíritos que estavam em condições de escrever ou de falar, porque tinha que ter condição do lado do espírito, tinha que ter condição emocional do lado dos encarnados, e Chico fazia o papel de ponte de amor, ponte de luz. Tá certo? Ok. Na questão número 7, ele pergunta o seguinte: ele diz que já ouviu dizer que Chico Xavier
tinha um senso de humor muito peculiar. Como ele usava o humor para lidar com as dificuldades da vida e trazer a leveza para as pessoas. Ele mostrava o seu bom humor desde a sua postura, é aquele sorriso, a fé estampada em seu rosto, a maneira natural que ele, por exemplo, contava como ele pôs as formigas para correr, para elas não serem envenenadas, né? A maneira que ele lidava com os cachorrinhos, com os gatos, com os animais, com os pássaros. Então, ele trazia aquele toque de bom humor de uma maneira também natural, nada forçado, nada ensaiado. Era aquele momento assim que ele soltava e fazia graça, mas uma graça respeitosa, uma graça. Às vezes ele brincava até com os espíritos, e os espíritos brincavam com ele, e era tudo realmente natural. Ele levava a sério até as brincadeiras inocentes que ele fazia com a gente. Hoje, Selma, aqui também ele pergunta se existe alguma história conhecida em que Chico teria sido testado ou enganado por espíritos, né? E se isso aconteceu, como que ele lidou com isso? Sim, não que o enganaram, mas às vezes no momento de distração, eu vou contar uma simples. Nós chegamos lá no sábado, quase na hora de ir para o trabalho, e nós encontramos o Chico, tadinho, com a cara toda esfolada, toda machucada, e tinha passado pomada vovô Pedro, e eu fiquei olhando para ele assim, com aquela carinha machucada. E foi, Chico? Ah, eu caí. E alguém já tinha falado, o Chico caiu e machucou o rosto. Aí, quando ele chegou, eles disseram assim, ele disse assim, pois é, José, eles não queriam que eu fosse hoje ao grupo da prece. Eles falaram que não ia deixar eu ir. E eu falei com eles que eu precisava ir, porque tinha gente muito necessitada lá. Aí, quando eu fui chegando no portão, eu senti claramente o empurrão. Eu tropecei no degrau aqui do portão, porque eu senti um empurrão que me jogou para frente. Você quer ir, né? Vamos ver se agora você vai. Aí eu disse para eles, não quero só ir, eu preciso ir. E mesmo com meu rosto machucado, eu vou passar a pomada vovô Pedro. E eu vou. E ele passou a pomada e foi com o rosto, tadinho, todo esfoladinho, ele foi para o trabalho de amor que ele realizava. Esse é o exemplo que me ocorre agora. Nossa, que emocionante. Ele fala aqui, Joselma, que muitas mães buscavam consolo através, né, da mediunidade de Chico, depois que perdiam seus filhos. Né? Você presenciou como que eram essas reuniões? Como ele conseguia trazer assim tanto conforto, né, para essas mães? As reuniões eram simples e sempre duas coisas eram feitas.
indispensáveis. A leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, com pelo menos o comentário de uma pessoa, e a leitura de pelo menos uma questão de O Livro dos Espíritos, também com pelo menos um comentário de uma das pessoas. E essas duas leituras eram feitas assim. Ele abria a página do livro, não escolhendo, era o amor que conduzia suas mãos. Ele abria a página do Evangelho e abria a página de O Livro dos Espíritos e passava para duas pessoas, uma lia a página do Evangelho e a outra lia a pergunta do Livro dos Espíritos. Só isso. Depois disso, a prece, e quando as pessoas estavam lendo e comentando, ele já estava escrevendo, ou melhor, ele já estava psicografando as mensagens. Nada de diferente, nada de ritual, simplesmente o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a prece. Que coisa impressionante, né? E aquelas pessoas saíam de lá, né? Totalmente confortadas, né? Que maravilha, né? Ele fala aqui, é a última pergunta dele, né? Ele fala o seguinte, que qual o principal ensinamento que você acha, né, na sua opinião, que Chico nos deixou, especialmente para os jovens? Eu repito que foi o grande exemplo da caridade e o esforço para vivenciar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus. Para ele, o Evangelho de Jesus era referência em todas as circunstâncias, sem fanatismo, sem prepotência, sem ritual. Era tão natural, era tão espontâneo, mas em todos os momentos, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, a caridade. Com naturalidade. Era assim que ele conversava com criança, com jovem, com o idoso, com o espírita, com o católico, com o ateu, com qualquer religioso. O Evangelho, a doutrina e a caridade. Nas palavras, nas respostas, nos exemplos, nos gestos. Não tem outra referência. É a vivência natural e simples do Evangelho de Jesus. Nossa, Giselma, que bom, que maravilha desses conhecimentos, né? Eu te perguntaria agora, Giselma, assim, dentre tantas experiências maravilhosas que você teve, né, nesse convívio, você tem assim algum episódio, alguma história, né? Você já nos contou um, mas teria outro, que te marcou, que marcou aqueles momentos, né? Para nos contar. Eu sempre gosto de um fato que as pessoas, às vezes, me julgam fanática, que eu trabalho demais, que eu não sei o quê, que eu me dedico demais, que isso é fanatismo. Mas eu tenho um motivo muito claro para isso. Eu não vou descer a detalhes, porque eu quero respeitar o tempo que você me deu, e nós estamos, por ele, pelo tempo, nós estamos já quase ultrapassando. Mas eu vou dar o principal dessa história. Eu estava num momento de indecisão, ainda muito jovem, mas já trabalhando como profissional, e jovem, muito jovem, assim, eu estava com meus 20 e poucos anos, e eu estava num momento de muita indecisão entre
seguir uma situação de vivenciar mais com os familiares, as coisas do dia a dia dos familiares, encontrar dia de domingo, almoçar, essas coisas. E, às vezes, havia, assim, críticas que eu estava me dedicando muito e estava deixando de lado a vivência com os amigos, com os familiares. Eu estava numa encruzilhada entre optar mais, ficar firme com tudo que eu já tinha de tarefa na casa espírita, no movimento espírita, ou afrouxar esses compromissos e me dedicar um pouco mais às relações sociofamiliares. E eu fui levar uma encomenda para ele a pedido de João Nunes. E ele começou a contar histórias. Chico começou a contar histórias para mim e para a companheira que eu tinha levado comigo, de coisas do dia a dia dele. Mas tudo que ele contava eram experiências que eu estava passando. Ou seja, ele não queria dar uma de prepotente e dizer: José, você está passando por isso, isso e isso. Então, ele contava assim: pois é, numa época aconteceu isso, isso e isso comigo, mas era aquilo que eu vinha experienciando. E houve um momento nessas várias histórias que ele contou para nós, já devia, a noite já avançava, já devia ser umas 2 horas da manhã, e ele disse assim: então, Joselma, eu precisei tomar uma decisão. E eu fiz uma opção. Eu tinha à minha frente ou estar com os amigos e a família, usufruindo o tempo todo com eles, ou seguir a doutrina espírita. Então, Joselma, eu optei pela doutrina espírita. Quando ele disse isso, eu dei um pulo e fiquei de pé. Como quem diz, eu já tenho a resposta. Volto correndo para Belo Horizonte para pôr em prática. Ele me disse assim: senta, Joselma. Você não vai sair daqui agora. Está muito escura a estrada. Senta, nós vamos continuar conversando até que você possa pegar a estrada. E nós ficamos, quando foi dando 4 horas, ele disse assim: agora você pode ir, porque agora o dia já vem chegando. E então, naquele dia, naquela madrugada, eu tomei uma decisão. Eu optei pela doutrina espírita. Eu não me importo que as pessoas critiquem, que eu trabalho demais nada. O que a gente deve ainda fica muito por fazer. Mas foi uma decisão. Ele não me disse: faça isso. Ele disse que ele optou pela doutrina espírita. E eu também optei. Que maravilha, Joselma, que depoimento. Joselma, eu sei que seu tempo é muito corrido, mas eu estou curiosa demais, principalmente porque você tocou no assunto que você falou, que Chico falou, que passou a pomada, vovô Pedro. Fale um pouquinho para mim, para nós, né? Para, para nós do Cartas de Luz, nós estamos curiosos. O grande divulgador da pomada vovô Pedro foi Francisco Cândido Xavier. Quando a pomada foi levada até ele, ela já existia há 10 anos, que o João Nunes tinha psicografado a fórmula. Mas como Nunes era muito amigo do Chico, ele
ele dizia para mim: eu não quis levar a fórmula até Chico para não obrigar o meu amigo, pela amizade que nós tínhamos, ele demonstrar tolerância, compreensão e apoio com a fórmula da pomada. Então eu fiquei calado e por esse tempo todo e sabia que um dia chegaria até ele. E não fui eu levar para ele aprovar. Eu fui trabalhando de acordo com a orientação dos espíritos, sabendo que um dia chegaria até ele e viria a orientação dele. Então, quando chegou até ele, a carta que Chico escreveu para o Nunes, ela está em meu poder, ela diz assim: Nunes, meu amigo, como é que você me deixou tanto tempo sem conhecer essa pomada abençoada? Bom, a partir dali o Chico passou a atender as pessoas com os bolsos cheios de potinho da pomada. Numa das cartas ele diz assim: hoje ninguém sai de perto de mim de mãos vazias. Todas as dores, todas as necessidades, as pessoas saem de perto de mim, levando consigo um potinho da pomada Vovô Pedro. Então, esse era o nível de relação entre Chico, a pomada Vovô Pedro e João Nunes. Então, aqui está, né, o potinho. Tudo que fizemos, os postos que abrimos de produção da pomada, hoje já são 32 no Brasil. Os primeiros 10 postos foi com a participação, a sugestão do Chico, e não dá para a gente falar muito sobre ela. A gente pode dizer que ela é uma produção natural, a partir de plantas medicinais. Ela é produzida sem nenhum ritual, não existe ritual, mas é um trabalho que já tem 50 anos que a fórmula foi recebida, 50 anos. E nós podemos dizer que é um produto que, durante o ano, nós distribuímos de graça, plenamente de graça, em torno de 2 milhões de potes de pomada, considerando todos os postos. Como disse o próprio Chico, ela cura até as dores da alma. Vou ficar por aqui, porque senão a gente estica demais. Né? Nossa, Gisele, eu acho que nós temos que fazer um podcast sobre a pomada. Agora, pronto, deixa eu o tempo fiquei. Correr. Mas eu sei que vai ter oportunidade e sei que vai ser muito bom. Muito bem. Pois é, Giselma, que maravilha, viu? Nós estamos realmente encantados e eu tenho certeza que o nosso o querido remetente, né, o João Pedro, ele fala que no final, já despedindo, e eu faço dele as minhas palavras, né, que ele é muito admirador da doutrina e especialmente da maneira como Chico Xavier transformou a vida de tantas pessoas. E ele quer prosseguir nessa caminhada, né? Que maravilha! Quem sabe ele também não opte, né?
Pela pelo doutrina. caminho da doutrina espírita. É isso. João Pois Pedro, é. que Deus te abençoe, meu filho. Jesus ilumine seus passos. Se prepare intimamente, porque optar pela doutrina não é simples. Optar pela doutrina é renunciar a muita coisa do dia a dia, é se submeter a muitas provas. Mas, como disse Kardec, a gente sabe as dificuldades, mas as consequências positivas que nos são apresentadas pela opção que fazemos, essas são inapagáveis, são incalculáveis e nos trazem muita alegria. Que Deus te abençoe, João Pedro. E te abençoe também, Rosana, e a todos os que estão conosco, ao Valdivan, que nos apoiou, e que Deus nos abençoe, muita paz para todos. Juscelma, queremos te agradecer e queremos, sim, voltar à nossa conversa, viu? Que Deus nos Nós, abençoe. Um grande um abraço. grande abraço. Tá? Gente, um grande abraço para todos. Então, foi um prazer estar aqui com Joselma, um prazer estar com todos vocês e até o nosso próximo episódio.